Oi, pessoal. Meu nome é Agnes Wirth e eu sou nutricionista. Fui convidada pela Prof. Dai e pela Prof. Nerli para conversar um pouquinho com vocês hoje sobre alguns aspectos relacionados à alimentação dos filhotes de vocês. Como vocês já sabem, eles estão numa fase muito bonitinha, né? Onde eles estão desenvolvendo habilidades como caminhar, falar, se expressar, né? Onde tudo chama muito atenção. E para esse momento específico agora, o momento de se alimentar pode ser um pouquinho desafiador, né? Porque como tudo chama muito atenção, na hora de estar comendo a frutinha, na hora de estar jantando, um barulhinho na televisão, alguma música, alguém conversando pode distraí-los e pode atrapalhar e perturbar um pouquinho esse momento. Então, nessa fase, é muito importante que eles estejam com a família no momento da refeição. Para isso, é muito importante que a família se atente para dois aspectos importantes, tá? Uma é a questão da tranquilidade, que é muito importante não só para eles, mas para nós enquanto adultos também, né? Para que no momento da refeição a gente esteja num ambiente tranquilo, sem interferência de eletrônicos, né? Então, rádio, televisão, mexendo no telefone, que a gente preste atenção no que a gente está comendo, né? Para que eles descubram as texturas dos alimentos, os sabores, a saciedade chegando, tá? Então, para isso é muito importante que seja um ambiente tranquilo. A segunda questão muito importante é que essa família também desenvolva hábitos saudáveis, né? Então, reduzir um pouquinho a quantidade de sal, oferecer mais saladinhas, né? A salada nem sempre é essa adicionada de vinagre, né? Mas melhorar a oferta de verduras, um dia oferecer repolho, no outro dia um alface. Então, desenvolver o hábito de oferecer alimentos diferentes. Isso não é só importante para eles, né? Mas para nós, enquanto adultos, também. É muito curioso porque a gente ouve relatos de muitas famílias que, com a presença da criança, né? E desse momento tão específico, tão bonitinho, onde a criança começa a fazer parte das refeições da família, que eles desenvolvam hábitos mais saudáveis também, apresentando alimentos mais saudáveis e reduzindo aqueles alimentos menos saudáveis, né? Então é um relato importante que eu acho que também é uma coisa a ser discutida em casa. Quem ainda não conseguiu fazer isso, que tente fazer, porque é muito bonito. Então esses são dois aspectos bastante importantes, tá? A questão da criança, da presença da criança no momento da refeição é de extrema importância, não só para uma questão nutricional, mas para que ela desenvolva algumas habilidades, né? E também para que ela experimente alimentos que são comuns dentro da família e que para que se torne um hábito de desenvolver a convivência em família, tá? É muito importante que algumas famílias se atentem para o fato de que não é necessário amassar os alimentos, né? Então, aquela família que tem o hábito de amassar batata, de amassar banana, de oferecer os alimentos mais amassadinhos, nesse momento reduzam isso ou já iniciem a oferta de alimentos da forma como eles são preparados. Então, uma beterraba que não é amassada, frutinhas também, tá? Por quê? Porque isso é muito importante para que eles desenvolvam toda a questão orofacial, né? Porque a mastigação, né? A questão de trazer um alimento de um lado para o outro, de mexer com a língua, vai desenvolver neles mais facilmente a fala, tá? Não só fala, como vai desenvolver todos os músculos e ossos da cabeça e do crânio. Então é muito importante que a partir desse momento os alimentos sejam apresentados da forma natural, tanto comidinha como frutas, tá? Então não precisa ter medo do feijão, não precisa ter medo de apresentar frutas in natura. A criança já tem habilidades o suficiente para que, em algum caso de se engasgar, ela já consiga fazer isso de forma tranquila, tá? A oferta de água, não esqueçam, muita gente tenta oferecer ainda chazinho, suquinho, fruta se oferece in natura, né? Então, pedacinho de maçã, pedacinho de mamão in natura, mas não esqueçam de oferecer água, tá? Uma outra questão bastante importante também é que eles já começam a demonstrar, né? Já começa a expressar a saciedade. Então, a recusa do alimento, ou quando a criança já começa a jogar alimento fora, cuspir, já é um sinal importante de saciedade. É importante a gente identificar isso para não forçar a criança a comer além do necessário, além do que ela está acostumada a comer,
tá? Se a gente pensar assim em termos de quantidade de alimento, tá? É em torno de 8 colheres de sopa que uma criança tem capacidade gástrica de comer numa refeição. Isso é muito pouco, né? A gente pensa assim, nossa, é muito pouco, mas é o que a capacidade gástrica da criança tem condições de absorver. Tem uma questão muito importante que eu gostaria de comentar com vocês também, que eu relato em consultório, muitos pais ficam preocupados nessa fase, que é a falta de apetite. O que a gente tem que pensar é o seguinte, vamos pensar assim, que uma criança nasce com 3 quilos, em um ano ela pode chegar até 9 quilos, né? Então ela triplicou o peso dela. De 1 ano a 2 anos ela vai ganhar, em média, né, completados um aninho, até o segundo aninho ela vai ganhar em média 2,5 kg a 3 quilos, quer dizer, no primeiro ano ela triplicou e no segundo ano ela vai ganhar somente 3 quilos. Então, é normal a criança reduzir o apetite. Não forcem a comer, não tentem distrair com eletrônicos, tá? Não ofereçam alimentos que não são próprios para a idade deles, como doces, sorvetes, salgadinhos, frituras, fast foods, tá? Mesmo que eles já tenham uma capacidade gástrica, um desenvolvimento, um amadurecimento gástrico de intestino já bom, né? Não é bacana oferecer esse tipo de alimento. Então, continuem oferecendo alimentos normais, né? Aqueles que a natureza está nos dando para que eles tenham uma boa saúde. O que a gente sabe, né? Que tanto crianças quanto adultos, quando a gente vai apresentar um alimento novo, é necessário uma exposição de até 10 vezes, às vezes até mais, 12 vezes aquele alimento ser experimentado, para que a gente saiba se ele é gostoso ou não. Então, para que o cérebro entenda se ele faz parte daquilo que a gente considera gostoso ou não. Numa primeira vez, numa segunda tentativa, numa terceira tentativa, ainda não é o suficiente para a gente dizer se uma criança gosta ou não de um alimento. Então, se um dia a gente ofereceu ele in natura, no outro dia a gente pode oferecer ele junto com outra fruta, no outro dia a gente pode oferecer ele congelado, a gente pode fazer ele batido com água e congelado na forma de um sorvetinho, ou batido com leite. Então, existem formas diferentes da gente preparar esse alimento para saber se a criança gosta ou não. Mas é muito importante que, diante de todas essas dificuldades, a família não deixe de oferecer, não deixe de mostrar alimentos diferentes, né? Então, se um dia não gostou da beterraba, no dia seguinte ofereça de outra forma, continue mostrando isso e servindo no pratinho. A criança vai pegar, vai fazer um pouquinho de sujeira, isso é gostoso, é normal, né? As profs sabem bem disso também, que essa experiência sensorial ela é muito importante também para que se desenvolva os hábitos alimentares. Então, mesmo na recusa de um alimento específico, não deixem de mostrá-los, não deixem de continuar servindo eles na refeição deles, tá? São algumas dicas, algumas coisas que eu considero importante, que nessa fase vocês tenham paciência com as crianças, né? Então, levem eles junto para o momento de refeições, né? Junto com a família, ofereçam verduras, frutas ao longo do dia. Se recusarem, continuem oferecendo, sem forçar, sem obrigar, mas que ele não desapareça da rotina deles, tá? E que eles são muito especiais, são os nossos pituquinhos, né? E que aproveitem bastante essa fase que é muito bonitinha, levando sempre em consideração que uma boa alimentação, uma alimentação adequada é importante para o desenvolvimento, não só físico, como emocional também. Um beijo para vocês e qualquer coisa estou à disposição.